Olá, queridos. Alegria poder chegar para conversar com você dessa forma de novo. Saudade da nossos encontros, nossos cultos, nossos momentos de comunhão. Mas já que temos essa condição e esse meio, essa é a forma que eu quero chegar até você agora. Essa semana nós celebramos a Semana da Páscoa. Sexta-feira vamos nos concentrar na morte de Cristo, com todo o seu sofrimento, e no domingo nós vamos pensar na ressurreição de Jesus Cristo. Um momento em que todo mundo para em torno da pessoa de Jesus. E durante essa semana, meu desejo é tentar jogar algumas devocionais, alguns momentos de reflexão, para que você, junto comigo, possa pensar na razão desta época tão celebrada e tão falada. E a pergunta que geralmente fica na mente das pessoas é: por que a Páscoa, afinal de contas? Será que é só uma época de ovos, ovos de chocolate, ou tem alguma razão a mais? E qual é realmente a razão da Páscoa? E durante a semana, dia após dia, eu quero então tentar compartilhar com você um pouco a respeito desse momento tão importante para a história do cristianismo, para a nossa história como pessoas que foram criados à semelhança do Senhor e que o Senhor deseja um contato e um relacionamento com Ele. Gênesis capítulo 1, a gente lê sobre a criação. Vemos que o Senhor ele trabalhou por 7 dias e no final ele diz, quando estava tudo concluído, que tudo era muito bom. E essa é a perspectiva e o ponto de partida do Senhor. Tudo que Ele faz é muito bom. Muitas vezes não compreendendo, muitas vezes não entendendo as razões de tudo aquilo que acontece, mas tudo que procede do Senhor é muito bom. E inclui nesta criação o homem e a mulher. Não ficou só nos animais, aqueles irracionais, mas Deus cria o homem e a mulher. E ele cria numa perspectiva totalmente diferente do que os animais. Ele cria o homem e a mulher para ter um relacionamento com ele. E Deus então cria esse homem e essa mulher, a Bíblia fala, a sua imagem e a sua semelhança. Não é uma imagem e semelhança física, como muitas vezes é pensado, interpretado, mas é a imagem e semelhança no sentido das faculdades mentais funcionarem, serem seres racionais, pessoas que têm um sentimento, que têm suas emoções, a sua capacidade de ação, capacidade de se relacionar com o outro. Por isso, então, a imagem e semelhança. E quando o Senhor nos cria a sua imagem e a sua semelhança, Ele nos criou puros e sem pecado também. Ele nos criou seres como Ele, sem conhecimento do pecado. E o Senhor então coloca Adão e Eva no jardim para guardar esse jardim. Está descrito no capítulo 2, versículo 5. E ao colocar Adão e Eva no jardim, ele dá uma ordem muito clara. Ele fala que eles podem comer de todas as árvores, do fruto de todas as árvores que existem naquele jardim, exceto um: o fruto do conhecimento do bem e do mal. Está descrito no versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis. E fala ainda o texto que se eles tocassem ou comessem desse fruto, eles certamente morreriam. E não deu outra. O casal, depois de instigado pela serpente, Satanás, ele experimenta desse fruto atraente, alguns dizem ser a maçã, mas a Bíblia não relata qual fruto foi esse, desobedecendo de uma forma clara a ordem que foi dada e estabelecida por Deus. E no momento então em que comem desse fruto, algo acontece que destrói para sempre a criação perfeita de Deus. Eles tiveram que se esconder de Deus, pois sabiam que havia desobedecido. Eles se envergonhavam da sua situação de nudez, eles se envergonhavam pela desobediência a Deus. E ao mesmo tempo,
A santidade e o pecado, santidade de Deus e o pecado do homem não podem ter comunhão. Eles desobedeceram. Interessante que Satanás usa uma serpente. Esse processo da serpente para com Satanás foi uma estratégia extremamente astuta de Satanás. Diz o texto no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Se você perceber bem e observar bem a narrativa, você vai ver como que o inimigo foi astuto. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que disse Deus, não comereis da árvore, de toda a árvore do jardim? Ele vai em uma conversa com a Eva. E ela então diz, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, porque senão morrereis. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ele joga uma dúvida diante daquilo que o próprio Deus havia falado com ela. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Sim, os olhos seriam abertos. A realidade deles seria aberta para a vida e para a morte, para o bem e para o mal. E isso aconteceu. Nisso Satanás não errou, ele não mentiu. Aconteceu. Mas houve uma consequência muito pior diante disso. E vendo a mulher, no versículo 6, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e este comeu. Além de comer, ela divide o fruto com o seu marido, desobedecendo de forma muito clara a uma ordem explícita dada por Deus. Desobediência. E a estratégia usada pela serpente foi uma estratégia que ele usa até hoje. Primeiro, ele coloca a ordem de Deus em dúvida. Quantas vezes nós não questionamos um ensinamento, uma ordem dada por Deus? O segundo, ele coloca uma dúvida no coração da Eva, instigando ela a fazer algo. Mas será que vocês vão morrer? Vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal. E a mulher, depois de Satanás, da serpente, lhe instigar e abrir os seus olhos para aquele fruto que era tão agradável e tão bonito, a mulher olhou de uma forma diferente para aquele fruto. Ela viu a beleza daquele fruto. Era agradável aos olhos. Hoje, queridos, o pecado também é agradável aos olhos. O pecado ele é agradável à nossa carne, ao homem natural sem Deus. E o pecado, ele vai justamente nos levar à desobediência a esse Deus. E ao comer então esse fruto, Eva o divide com seu marido. E o que acontece quando eles comem desse fruto? Os seus olhos foram abertos. Viram a realidade até de que Satanás, a serpente, havia dito: olha, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. E eles se envergonharam diante de Deus por estarem nus. Eles se esconderam da presença do Senhor por entre as árvores do jardim. Se esconderam da presença do Senhor. Por quê? O Senhor vinha todo fim de tarde para conversar com eles, para estar com eles, para ter o seu momento de comunhão com o casal que ele criara. E se a gente continua lendo Gênesis capítulo 3, a gente vai ver que houve uma série de consequências em relação ao resultado dessa desobediência de Adão e de Eva para com Deus. Um total caos, que a gente pode dizer. E eles viram que esse momento que Deus ia até o jardim para ter comunhão com eles, esse momento foi interrompido, esse momento foi quebrado. Não havia mais a possibilidade de comunhão entre Deus e o pecado. Isaías 59, versículo 2 diz que as nossas iniquidades, os pecados dos homens, é que fazem separação do homem para com Deus. E os pecados dos homens é
que faz com que o Senhor encobre o rosto dele para com os pecadores, para que não os ouçam. E muitas vezes as pessoas ficam em dúvidas: por que Deus não me ouve? Por que Deus não me atende? Sendo que vivem uma vida de total desobediência. É porque simplesmente os ouvidos do Senhor estão tampados para ouvir aqueles que não querem obedecê-lo. E outra consequência que trouxe esse pecado de Adão e Eva é que por eles o pecado entrou no mundo. Diz Romanos 5, capítulo 5, versículo 12, perdão. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós herdamos, como seres humanos, essa pecaminosidade de Adão. Isso não tem como fugir. A criança, quando nasce, ela nasce já herdando a pecaminosidade de Adão e de Eva, o instinto, a natureza pecaminosa. Quando a gente leu sobre o resultado do pecado, da desobediência que Deus havia falado com Adão e com Eva, olha, se vocês comerem desse fruto, certamente morrerão, a gente vê que a morte chegou. No próprio Romanos 5, versículo 12, diz: porque, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Romanos 6, versículo 23, diz muito claro: o salário do pecado é a morte. Não é apenas a morte espiritual, mas também a morte física. E assim a gente vê que se cumpre a palavra de Deus em relação àquilo que ele dissera a Adão e a Eva, quando falou, afirmou a eles que não pudessem comer daquele fruto, porque senão morreriam. Então temos como resultado a nossa morte física, mas também a morte espiritual. E quando a gente fala em morte espiritual, é aquela distância, aquela separação entre o homem e Deus. A separação espiritual. Essa é a condição do homem pecador. Ele está distante, ele está separado, ele está afastado de Deus. E a minha pergunta para você nessa hora é: qual é a sua condição hoje? Você está afastado, distante, separado de Deus pelos seus pecados, por sua desobediência a Ele, ou você está próximo dele? Mas a história não para por aí. Graças a Deus por isso. O mesmo texto em Gênesis, se pegarmos o capítulo 3, versículo 14 e versículo 15, nós lemos o seguinte: então o Senhor Deus declarou à serpente, Satanás: já que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você, serpente, Satanás, e a mulher, o ser humano, entre a sua descendência, serpente, Satanás, e a descendência da mulher. De onde? De onde viria o Salvador Jesus Cristo. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Está claro no texto que Deus fala, olha, este que vai ser o descendente da mulher, ele vai te ferir a cabeça, vai eliminar você, vai acabar com você, apesar de que você vai feri-lo no calcanhar. Aqui temos, claro, uma profecia já vindo da parte de Deus, enviando aquele que nos libertaria do poder do pecado, do poder da ação de Satanás sobre a vida do homem. Uma palavra de esperança para todos nós. Uma palavra clara de referência daquele que viria para libertar o seu povo dos seus pecados, Jesus Cristo. E a história continua por aí. Quero continuar com você amanhã nessa história. Amanhã eu gostaria de
meditar com você sobre o pecado que se espalha, se alastra. Quero conversar um pouco sobre Babel, sobre o dilúvio, sobre o povo hebreu. E assim, durante a semana, vamos caminhando então até o momento da cruz de Cristo na sexta-feira e no domingo a ressurreição de Cristo. Espero poder contar com você amanhã. Esteja atento às nossas transmissões. Que Deus abençoe você.